No Maranhão Precioso de hoje, vamos passear pelo Centro Histórico de São Luís, Patrimônio Cultural da Humanidade, reconhecido há 25 anos pela Unesco. O que mudou desde que a capital maranhense recebeu esse importante título? Vamos nos encantar com a beleza dos azulejos que revestem a fachada de casarões, sobrados e igrejas e entender por que a capital maranhense é conhecida como cidade de porcelana. Também vamos revelar o caminho das pedras de cantarias. Esses grandes blocos de origem portuguesa, instalados nos logradouros da capital, ajudam a entender a participação dos escravos na construção desse conjunto arquitetônico, considerado patrimônio mundial. É história, é beleza, é patrimônio. Vem com a gente descobrir e desvendar esse Maranhão precioso que já está entrando no ar. Há 25 anos, São Luís se tornava Patrimônio Cultural da Humanidade. O título concedido pela Unesco foi um reconhecimento à importância e o valor histórico do conjunto arquitetônico colonial de origem portuguesa existente na cidade e conservado até os dias de hoje. Mas o que mudou ao longo desse tempo? De que forma esse reconhecimento mundial trouxe benefícios para a cidade e para quem mora ou trabalha no centro histórico da capital maranhense? Ímpar faz parte da capital do Maranhão. Patrimônio Mundial da Humanidade, o Centro Histórico provoca suspiros em quem visita o local. Sempre fui apaixonada pelo Centro Histórico de São Luís. Eu acho nossa cidade encantadora. O que me chama a atenção aqui são os casarões, são a arquitetura, as cores e a alegria do nosso povo. São Luís, belíssima, né? E essa parte do Centro Histórico nos chama bastante atenção pela beleza, sua arquitetura, seus casarões, né? Maravilhosos. Eu amo vir passear, vir prestigiar o Centro Histórico. Que é onde tudo acontece, é onde o turista chega para conhecer a nossa história, é onde o turista vem procurar o nosso artesanato, é onde o turista vem procurar saber o que nós fazemos, o que nós temos de melhor. Então isso é o que mais me chama a atenção, é o calor humano que o próprio maranhense e o Centro Histórico de São Luís consegue passar para quem vem de fora. O título de Patrimônio Mundial da Humanidade foi concedido a São Luís em 6 de dezembro de 1997, em Nápoles, na Itália, pela Unesco. A cidade faz parte de um grupo seleto que representa a preservação da história. Os casarões coloniais que encantam turistas e moradores da capital fazem parte de um passado que não pode ser esquecido. Mas o que fez com que São Luís, de fato, conseguisse ser aprovada, essa candidatura ser aprovada por unanimidade? Primeiro, a candidatura, o Centro Histórico de São Luís, obedecia aos critérios da Unesco, a 3 critérios da Unesco, né? Tinha a questão da autenticidade também, mas o que mais impactava sobre a candidatura é que ela comprovava esse valor universal excepcional desse centro histórico, que é um marco referencial na história da humanidade por ser um lugar de disputa das nações pelo novo mundo. Então aqui você tem os nativos, que eram o dono da terra, depois chegam os franceses, os portugueses, os holandeses, os ingleses e uma grande quantidade de africanos, até porque o Maranhão foi o 4º estado brasileiro que recebeu o maior número de africanos escravizados. E essa mistura de povos, de etnias, nesse lugar de disputa,
transforma este lugar num lugar absolutamente especial. A importância do título vai além da arquitetura, o que possibilita a movimentação da indústria do turismo. A importância do título de Patrimônio Mundial, que ele mostra a relevância que esse centro histórico tem a nível mundial. A Unesco ela faz a divulgação dos seus bens, que são patrimônio mundial, e isso ajuda na atração de mais turistas para a cidade, para conhecer esse centro, ajuda na questão da obtenção de financiamento junto a organismos internacionais para ajudar na recuperação desse sítio. Muitas mudanças marcaram os últimos 25 anos de uma área extensa que determina o Centro Histórico de São Luís como o maior da América Latina. A paisagem aqui era muito diferente. Começa aqui pela Praça João Lisboa, né? Existiam 2 abrigos muito conhecidos, mas para amparo das pessoas que utilizavam o transporte coletivo. O bonde, né, passava aqui por esta região, os ônibus também passavam por essa região e isso dava um suporte muito grande para a expansão do comércio da Praia Grande e também da Rua Grande. Muitos moradores estão no centro desde criança. Cresceram e criaram negócios no bairro, movimentando a economia local. É o caso de Carlos Henrique Júnior, que chegou como flanelinha e hoje tem uma mercearia para atender as famílias que habitam o bairro. Para mim, o centro histórico foi tudo, porque eu comecei aqui e cheguei onde eu estou. Então, se não fosse esse centro aqui, eu não sei se eu conseguiria esse objetivo que eu tenho hoje aqui em outro lugar. Então, para mim, eu volto a repetir, para mim isso aqui é orgulho demais eu ter um centro histórico, fazer parte dele e trabalhar dentro dele. Antônio Veloso também nasceu no centro de São Luís e optou por continuar no bairro, montando uma vila food em um casarão tombado. Eu acho sensacional, acho que o centro histórico, com certeza para mim, é o lugar mais lindo da cidade. E o centro histórico não é só um local visual, um local para você tirar foto, mas é um local que move a economia da cidade, sustenta várias famílias trabalham lá, tiram o sustento de lá. Eu tiro por mim mesmo, que eu trabalho aqui já vai fazer 2 anos no centro. E tanto a parte do turismo, hospedagem, passeio, restaurantes com alimentação, tudo, museu, tudo a gente precisa do centro histórico, de turismo, que realmente acaba povoando a área aqui do centro. Quem tem uma preciosidade como o Centro Histórico de São Luís precisa cuidar do patrimônio. Autêntico, excepcional, um marco. São muitos adjetivos para um lugar tão especial. É necessário se avançar além de reformas, de restauração desses grandes projetos, mas avançar também com um programa de formação, de educação patrimonial, para poder sensibilizar a população do valor que é esse patrimônio e dessa obrigação, até legal, porque está na Constituição, que não é apenas os órgãos de patrimônio ou os governos que têm que ter essa obrigação de preservar o patrimônio, mas a Constituição diz que a sociedade também tem que preservar o patrimônio, então é um dever de todos. No próximo bloco, você vai compreender por que a cidade Patrimônio Histórico e Cultural é também conhecida como a cidade de porcelana. É depois do intervalo. Quem
passeia pelas ruas do Centro Histórico de São Luís já deve ter entendido por que a capital maranhense é também conhecida como cidade de porcelana. Basta olhar para as fachadas dos casarões históricos e admirar a coleção de azulejos coloniais vindos da Europa nos séculos XVIII e XIX. Eles integram um patrimônio que é considerado o maior acervo desse tipo de porcelana na América Latina. A beleza do conjunto arquitetônico de São Luís é indiscutível. Olhando de cima ou de bem pertinho, a visão é a mesma, de uma cidade que encanta pelas marcas deixadas por sua rica história. Fundada pelos franceses, invadida pelos holandeses e colonizada por portugueses, São Luís do Maranhão ainda preserva as características dos imóveis europeus, especialmente do país colonizador. Grandes casarões com azulejaria vinda da Europa nos séculos XVIII e XIX fizeram São Luís ser chamada de cidade de porcelana. Na época, os moradores resolveram revestir as fachadas por conta das condições climáticas da região. Ou seja, os azulejos eram resistentes ao período chuvoso e ao calor, funcionando como isolante térmico. Essa herança portuguesa dentro da arquitetura, nós temos vários elementos. A introdução do azulejo nas fachadas, que foi uma solução nossa, apesar do azulejo ser português, mas uma solução nossa por conta do alto índice pluviométrico, a quantidade imensa de chuva que chove durante 6 meses, então para impermeabilizar as fachadas. A azulejaria de São Luís foi, por muito tempo, fonte de estudos de uma das maiores pesquisadoras sobre o tema, Zelinda Lima. Ela escreveu sobre os tipos, origens e sobre a importância da preservação desse patrimônio. Antes dos franceses, já aqui era visitado por várias nações, vamos dizer assim, várias bandeiras, várias cidades. E com a chegada dos franceses, tomou o nome de Pequena Cidade de Porcelana. E mais azulejos, cada vez esses azulejos vinham nos navios como as pedras de cantaria, o material todo que vinha para cá vinha como lastro nos navios para fazer peso. Aqui em São Luís, a grande parte do casario é de azulejaria portuguesa, segundo a doutora Dora Alcântara. Mas existem prédios com azulejos holandeses e de outras nacionalidades. Os azulejos de São Luís integram o patrimônio arquitetônico e cultural da cidade. E aqui na capital maranhense está o maior prédio de azulejos do Brasil. E outra curiosidade, considerado o maior da América Latina. É o edifício São Luís, conhecido como Solar São Luís, construído na metade do século XIX. Mas os azulejos coloniais não são exclusividade apenas dos casarões. Estão também nas fachadas e nas sacristias das igrejas mais antigas da cidade. Na Igreja de Santana, por exemplo, na Catedral da Sé e na entrada da Igreja do Carmo, que está passando por reformas. Os azulejos coloniais também foram símbolos do desenvolvimento econômico da época e quase como um objeto decorativo das casas das famílias mais ricas, que encomendavam as peças especialmente para Portugal e França. O azulejo era um material fino, um revestimento caro, fino, feito sobre encomenda. Então, para cá, junto nos navios, vinham os vendedores, mandavam os catálogos das fábricas de azulejo em Portugal, Holanda, França, Bélgica, Alemanha, mas principalmente Portugal, né? Então, os catálogos vinham e os comerciantes colocavam esses catálogos, apresentavam esses catálogos para a sua freguesia, né? E as pessoas, de acordo com o gosto, o estilo do azulejo, faziam então a encomenda. Os azulejos continuam presentes nos projetos de arquitetura da cidade.
Em São Luís, é quase que cultural revestir os imóveis. Esta loja especializada criou uma coleção de azulejos em 2022 com pinturas similares aos originais encontrados no Centro Histórico, uma homenagem aos 410 anos da capital maranhense e também uma forma de atrair os apaixonados pela beleza da azulejaria da cidade antiga. Convidaram esse grupo de arquitetos para estar fazendo diversos ambientes, que remete essa azulejaria tão antiga que é de nossa cidade, tão representativa, hoje em dia a gente vê elas nos nossos casarões históricos, que tem essa importância contra a umidade, tem essa importância de conforto térmico, e a gente conseguiu trazer um pouquinho da nossa cidade para dentro de nossas casas. De acordo com a presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico de São Luís, a capital, até 2024, vai ganhar o primeiro Museu do Azulejo, que será localizado em um casarão na Rua Portugal. É o primeiro museu de azulejaria do Brasil e vai ser aqui em São Luís, a cidade dos azulejos, não poderia ser diferente. E que vai receber um acervo maravilhoso onde nós vamos contar toda a história da azulejaria no mundo e depois aqui em nossa cidade. A maioria das fachadas com azulejos está no Centro Histórico, o maior museu a céu aberto de São Luís e que encanta os olhos de quem vem de longe para apreciar a riqueza histórica e arquitetônica da cidade dos azulejos, patrimônio cultural da humanidade. Eu fico encantado com os padrões, e também o contraste de cores do azul, é muito bonito, a gente gosta muito. Achei muito bonito. Eu acho que é bem característico aqui de São Luís, E eu sou apaixonada, eu sou encantada com esse visual. Meu irmão mora aqui há uns anos e eu sempre falo que eu acho que é a parte mais bonita eu acho que é da identidade aqui de São Luís, A gente sempre faz essa relação do azulejo com a cidade, eu acho lindo. No próximo bloco, vamos continuar o nosso passeio pelo Centro Histórico de São Luís, mas agora olhando para o chão e seguindo o caminho das pedras de Cantaria. É só um instante. Na cidade, patrimônio cultural da humanidade, até as pedras têm história para contar. Não acredita? Experimente então olhar para as calçadas por onde você anda. Ali estão as pedras de Cantaria, trazidas em navios vindos de Portugal e utilizadas nas construções do piso desses logradouros. De origem antiga, elas também simbolizam o período escravocrata na nossa história. A capital maranhense é uma cidade que revela nos maiores e nos pequenos detalhes a história de vários povos. Nos casarões coloniais, a arquitetura portuguesa atravessa o tempo. No chão da velha São Luís, até as pedras contam uma história. Trazidas nos navios portugueses, as pedras serviam de contrapeso para as navegações que chegavam ao Brasil vazias e retornavam para a Europa com as riquezas da colônia. Aqui eram deixadas para mais tarde serem usadas na urbanização da cidade. Geralmente essas pedras de Cantaria, elas vinham como lastros nos navios, que vinham de Portugal para cá. E aí elas eram utilizadas nessa arquitetura aqui, em São Luís, que é uma arquitetura portuguesa, inspirada em Portugal. Nesse período também Lisboa estava sendo reconstruída por conta do terremoto de 1755 que teve em Lisboa, Então Lisboa estava sendo reconstruída e ao mesmo tempo que São Luís estava sendo construída, E aí a cidade de São Luís, como todo mundo enfim, as pessoas sabem, ela é muito semelhante a Lisboa, ela foi inspirada em Lisboa, Então essas pedras elas estão presentes nas calçadas, elas estão presentes aqui mesmo, aqui nos portais dos casarões, dos sobradões,
nos frontispícios dos casarões, né, nas pilastras, né? Então essa cantaria é uma técnica portuguesa que modela essas pedras. O nome Pedras de Cantaria vem do processo utilizado pelos trabalhadores que as deixavam lisas e no formato ideal para o calçamento das ruas. As marcas de picote eram feitas por medida de segurança para que as pessoas não escorregassem. As pedras de cantaria não estão apenas no chão. Foram usadas em janelas, alpendres e portais dos casarões do centro histórico. A moda chegou em São Luís no fim do século XVIII e início do século XIX, na gestão do Marquês de Pombal. A partir daí, ele fomenta atividades econômicas que vão, por sua vez, impactar na estética do território, fazendo de São Luís a sua sede de gestão político-administrativa, mas também elo de integração entre as áreas de produção e o mercado internacional. Então, dado isso, a cidade ela precisava expressar, né, essa importância do Maranhão no universo colonial português. Uma pergunta que pouco se faz e, portanto, no universo de tanta história sobre São Luís, quase nunca há quem responda a esse tipo de provocação. É quem estaria por trás da construção e modernização da capital maranhense. Uma classe social silenciada, que representa a memória, o sangue e o suor presentes nas pedras que calçam as ruas da nossa cidade. Uma cidade ela se constrói por meio do trabalho. Assim sendo, a pergunta que se coloca é: quem trabalhava na construção da cidade? Tentando responder essa pergunta, vale lembrar o seguinte: a formação do Maranhão, aliás, do Brasil e do Maranhão, muito em particular, se insere num cenário de modernização da Europa, que criou uma relação internacional baseada numa ação de exploração de territórios não europeus. Isso aqui nas Américas, que o conceito de colonização expressa isso. Para aquelas circunstâncias, o trabalho ele foi lançado mão da escravização de povos do continente africano, oriundos de diferentes lugares por sua vez. Assim sendo, o que se pode dizer é que essa cidade, ela é mais até do que uma expressão portuguesa ou francesa, ela é uma construção africana, porque foram os trabalhadores oriundos da África na condição de escravizados que a fizeram, por meio do seu sangue e seu suor. Pode não ter dado à cidade a sua estética, mas configurou a cidade a partir de uma orientação de uma estética portuguesa. Com o tempo, elas foram ressignificadas. Muitos blocos das pedras utilizadas na urbanização do centro histórico no período pombalino se tornaram bancos, locais de descanso para turistas e ludovicenses. O tempo também trouxe poesia para o chão da cidade. As pedras de cantaria cantam, inspiram artistas que resgatam no passado a história de quem trabalhou para edificar cidades. São Luís e também Alcântara, que é exemplo da capital maranhense, também preserva a arquitetura colonial portuguesa. O Maranhão Precioso fica por aqui, lembrando que a cada 15 dias, um programa inédito, sempre aos sábados, às 3 da tarde, está no ar aqui na TV Assembleia. E fique por dentro dos nossos horários de reprise em nossa programação. Tchau, até a próxima viagem por esse Maranhão Precioso.